Como vai, senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês os perigos do Windows 11. Isso aqui que eles vão apresentar para a gente vai trazer uma transformação gigantesca. Vocês não têm noção do que vem por aí. A matéria diz o seguinte: Microsoft assume posição com o Windows 11 no futuro do trabalho híbrido. Não por acaso é o número 11, mas não vamos falar disso hoje. Eles dizem o seguinte: a Microsoft anunciou recentemente o Windows 11, sua primeira revisão do sistema operacional em mais de 6 anos. A atualização gratuita, veja só, não existe nada gratuito nesse mundo. Tudo tem um preço. Quando você recebe de graça, o preço está escondido. Eles dizem: a atualização gratuita disponível para usuários no final de 2021 vem na esteira do Índice de Tendências de Trabalho 2021 da Microsoft, que afirma que o trabalho híbrido veio para ficar. O que é o trabalho híbrido? É aquilo que nós estamos vivendo atualmente, praticamente todos nós, onde a pessoa pode trabalhar parcialmente na empresa e às vezes trabalhar de casa também. Isso é o trabalho híbrido. Então, eles dizem, que a Microsoft, através do Windows 11, visa apoiar as empresas enquanto elas inauguram uma nova era, nova era de trabalho. Mas como exatamente isso se parece? Vamos mergulhar nas ofertas, eles dizem. E aqui é que começa a se contar a história do fantástico mundo de Bob. Acredite quem quiser. Diz assim: o trabalho remoto expôs as organizações a maiores riscos de segurança. Isso é fato, óbvio, Quando você vai trabalhar remotamente, os dados circulando na rede, você está exposto a perigos, hackeamento, etc. Com 74% dos líderes de segurança relatando mais ataques desde o início da situação em que nós estamos vivendo. Em um esforço para ser proativo em relação à proteção, o Windows 11 exigirá que os dispositivos tenham chips Trusted Platform Module 2.0, TPM 2.0. Tem alguma linguagem técnica aqui que eu vou tentar traduzir ao máximo para vocês. O que seria esse TPM 2.0? O Trusted Platform Module, também conhecido como ISO ou IEC 11889, nota esses números aqui, 11, 88 e o 9. É um padrão internacional para um criptoprocessador seguro, um microcontrolador dedicado projetado para proteger o hardware por meio de chaves criptográficas integradas. Então, basicamente é um dispositivo que protege o computador de interferências externas. Porém, nós sabemos que não há perfeição no TPM, Então eles estão lançando aí esse TPM número 2.0, e o TPM 2.0 é obrigatório para que se instale o Windows 11. Sem o TPM 2.0 você não conseguirá instalar o Windows 11. Eu concluo que, e é o que eu pude descobrir nas minhas pesquisas, que você não vai poder instalar esse produto e você vai ter de comprar outro hardware. Você não vai mais conseguir usar o hardware que você está usando atualmente conforme o tempo for passando. Esse TPM 2.0 ele começou com o nome Palladium e depois ele acabou sendo mudado o nome de Palladium porque uma outra empresa andou registrando isso aqui. O Windows andou mudando o nome para Next Generation Secure Computing Base, ou NGSCB, também conhecido como Trusted Windows, ou janela confiável, que era uma arquitetura de software projetada pela Microsoft que visava fornecer aos usuários do sistema operacional Windows melhor privacidade, segurança e integridade do sistema. Mas vamos direto aqui à controvérsia, vamos começar a entrar no assunto que eu quero tratar de fato com vocês. Esse tal NGSCB, ou Palladium, foi sujeito a muita controvérsia durante seu desenvolvimento, com críticos argumentando que ele imporia restrições aos usuários, imporia o aprisionamento do fornecedor e prejudicaria os direitos de uso justo e software de código aberto, ou seja, ele começaria a criar um problema de que as pessoas que fornecem o conteúdo na internet poderiam ser bloqueadas pelo Palladium, pelo TPM 2.0, pelo NGSCB. E nós já sabemos aonde isso vai parar, mas vamos adiante. Então, aqui
eles estão argumentando, e vamos resumir isso para partir direto para o assunto que interessa, eles estão argumentando que vai ser necessário TPM 2.0, esse novo sistema de bloqueio no computador, para a proteção dos usuários, já que atualmente nós estamos trabalhando com o trabalho híbrido. E aí nós vamos àquilo que interessa, o Windows 11, TPMs e soberania digital. Então ele começa dizendo assim: este artigo é uma opinião de um subconjunto de membros sobre o plano potencial, ou seja, é um plano potencial que eles dizem que talvez a Microsoft tenha sobre a aplicação de um TPM para usar o Windows 11 e vários recursos. Esse artigo não entrará em muitos detalhes sobre todos os aspectos positivos e negativos de um TPM. Então aqui eles têm alguns links, eu vou colocar, aliás, esses links todos para vocês, tá, pessoal? Explicando o que é. Então quem quiser se aprofundar, eu acho muito interessante que se aprofundem, mas quem não quiser, o resumo que eu estou fazendo aqui vai facilitar bastante. Então, como você pode ou não já ter notado, muitas pessoas estão se perguntando sobre o novo requisito de hardware TPM 2.0 obrigatório da Microsoft para o Windows 11. Se você olhar os comunicados à imprensa, documentação técnica superficial e a miríade de chavões como segurança, dispositivos, saúde, vulnerabilidade de firmware e malware, você ainda não recebeu uma resposta direita sobre por que exatamente precisa desta tecnologia. Eu vou dizer para vocês o que muito provavelmente vai acontecer. Vocês estão vendo aí toda essa história de apagão nas redes, vocês estão vendo toda essa história aí de ataques hackers para lá e para cá acontecendo a todo momento, e vocês vão cada vez mais ouvir falar agora do Windows 11 e da suposta segurança que ele nos trará contra este tipo de ataques, porque ele vai fechar o sistema, a sua máquina, como se ela estivesse trabalhando em um grande sistema fechado, como se ele não pudesse ser conectado por outras máquinas. Então, todos os ataques hackers que você passar a ver daqui por diante vão empurrar as pessoas para o uso do Windows 11. Então, é igual aquela história. Antigamente existia o vírus, para vender o antivírus. Muitos de vocês que estão lendo este artigo podem ter máquinas em casa ou no escritório que construíram com silício que não tem nem 7 anos de idade. Eles ainda jogam os jogos mais recentes sem soluços ou problemas. E a menos que você tenha deixado sua avó ou sobrinho de 6 anos entrar na máquina recentemente, provavelmente não tem malware. Porque quem é que instala malware hoje em dia, pessoal? Só quem não tem o mínimo de conhecimento de como se funciona, como se acessa isso. Então, por que, de repente, eu preciso de um dispositivo TPM 2.0 na minha máquina? Você vai se perguntar. Bem, a resposta é bastante simples. Não é sobre você, é sobre eles. Veja, o PC é, de certa forma, o último bastião de liberdade digital que você tem. E essa porta está se fechando lentamente. Você vai perder a privacidade do seu PC. Vamos acompanhando, você vai entender. Você precisa apenas olhar para sistemas altamente bloqueados e controlados, conforme consoles e telefones, para ver a disparidade. Afiliações políticas à parte, pode-se considerar a remoção do aplicativo Wikileaks, tanto da Apple Store quanto da Google Play Store, como um excelente exemplo de como o mundo se parece quando seu dispositivo controla você, em vez de você controlar o dispositivo. Eu achei interessante aqui o que ele disse. Afiliações políticas à parte. Não interessa se você concorda com o Wikileaks ou não, mas o fato é que quando a Apple Store ou a Google Store decidiram tirar ele da sua plataforma, eles tiraram e pronto. E nós estamos vendo isso acontecer em vários setores. Estamos vendo pessoas sendo censuradas na internet. Isso está aumentando cada vez mais. Agora imagine se você tiver um TPM, se você tiver um equipamento que considerar que você não é confiável para estar na rede, que é justamente o que pode acontecer. Se a sua máquina for considerada não confiável, vai acontecer exatamente como quando você é bloqueado de acessar ou de fazer alguma postagem no Facebook, ou no Twitter, ou enfim, qualquer rede social. Simplesmente a rede social lhe expurga. E você tendo esse tipo de hardware aqui, você pode ser
ou expulso ou limitado de acessar as redes completamente. Além de que o sistema vai dizer quando um site é confiável ou não de acesso. E ele vai dizer, olha, o site do fulano de tal, teórico da, não sei se posso falar a palavra, mas conspiração, ele não é confiável. Então você não poderá acessar ele. Então nós seremos tutelados daquilo que podemos ou não acessar, se o dispositivo considerar que aquilo pode ser ameaçador, né, para a segurança e para a integridade do seu computador. Então não é mais você que decide se é seguro ou não. A máquina vai decidir por você. Então, 20 anos atrás, a Microsoft estabeleceu uma meta de computação confiável chamada Palladium. Embora essa meta técnica tenha se infiltrado lenta, mas seguramente no Windows ao longo dos anos, ela ficou latente, principalmente devido à falta de infraestrutura crítica. Sendo que, até recentemente, a grande maioria das máquinas de consumo não tinha nenhum TPM, quem dirá o TPM 2.0 que vem aí, né? Que você aprenderá mais tarde, é um componente crítico para fazer o Palladium funcionar. E embora não possamos negar que o BitLocker é excelente para caso seu dispositivo seja roubado, vamos lembrá-lo de que a Microsoft sempre vendeu essa tarará para ter uma ótima aparência, sem trocadilhos aqui. Então vamos aqui... diz assim, você pode ter certeza, o Windows e a maioria de seus componentes funcionarão bem, da mesma forma que você faz o root em seu telefone. Mas você se lembra da parte anterior sobre o conteúdo de vídeos 4K? Sim, tem uma situação, diz aqui, imagine que você queira assistir ao seu programa favorito da Netflix em 4K, mas o fator de confiança de seu hardware é baixo. O que é o fator de confiança? É uma espécie de pontuação social. Vocês lembram daquela pontuação social que foi implantada na China, lá, onde as pessoas, de acordo com o comportamento delas, de acordo com a obediência das leis do país, elas recebiam mais ou menos pontuação social? Pois é, os computadores também, a partir disto, terão pontuação chamada fator de confiança. Se você começar a navegar ou fazer coisas que podem ser consideradas de fator de confiança baixo, seu fator de confiança também baixa, e aí eles montam aqui a hipótese de que se você quiser navegar na Netflix num programa 4K, seriam apenas se você estivesse com o fator de confiança baixo, e aí você teria que se contentar com um fluxo de 720 pixels. Né? Dispositivos não confiáveis poderiam então estar assistindo em uma instância do Linux KVM e não podemos arriscar que suas ferramentas de pirataria, eles dizem, sejam executadas em segundo plano. Então, vai chegar um ponto, na minha opinião, em que você vai simplesmente ser removido da possibilidade de utilizar a rede, a internet. Então você veja que você está sendo empurrado para o mercado digital, para o mundo digital, para o trabalho digital, todo mundo, né? Vai chegar um momento em que ninguém mais estará fora disto. Se você não trabalhar digitalmente, mas você vai receber seus recursos digitalmente, vai acessar seu banco digitalmente, já é assim, né? Praticamente ninguém mais acessa o banco pessoalmente. E você vai ter de ter parcialmente a sua vida digitalizada. Mas este sistema TPM 2.0, ele vai identificar o seu computador de forma personalíssima. Hoje nós temos as chaves de assinatura criptografada digital, que são os tokens, os cartões de assinatura. Então, por exemplo, profissionais como contadores, como advogados, enfim, até mesmo os empresários têm lá o seu cartão de assinatura digital para assinar diante de órgãos públicos. Então isso vai acabar futuramente, talvez até sendo dispensável, muito provavelmente, porque o TPM 2.0 vai conectar aquela máquina à sua pessoa. A máquina vai estar identificada como sendo sua. Então, se você, né, não for de confiança, se a sua máquina não for de confiança, você poderá ter seus dispositivos restritos. E eu vou resumir então, finalmente, aonde eu quero chegar.
nós podemos muito bem, a partir do desenvolvimento deste tipo de tecnologia, chegar ao ponto em que, da mesma forma em que sites estão sendo bloqueados, aplicativos estão sendo apagados de plataformas de compartilhamento de aplicativos, pessoas estão sendo censuradas nas redes sociais e mais, apagadas suas contas das redes sociais, nós podemos muito bem chegar num momento em que esses tecnocratas poderão decidir quem pode e quem não pode mais acessar a rede mundial de computadores. E, portanto, você terá uma espécie de eliminação digital completa. Ora, não se submeta ao sistema e vamos ver se não é exatamente isso que vai acabar acontecendo. Então, é aquela história, né? Se você hoje está obrigado a comprar e vender na internet, com este tipo de sistema, se você não se comportar direito, quem sabe amanhã ou depois isto poderá ser usado para impedir você de comprar ou vender. Quem viver, verá. Pessoal, espero ter contribuído com mais esta informação. Desculpe que eu não possa trazer boas notícias aqui, mas nós estamos num processo acelerado de avanço da ciência, entre aspas, cada vez mais rápido, e isso está trazendo então aquilo que há muito tempo já foi previsto para nós, né? E aí é importante que eu traga essa informação para que vocês saibam como as coisas vão se proceder e para que vocês possam então se preparar adequadamente. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.